Fala, galera! Sou Claudinha Gonçalves, ex-surfista profissional e atual comentarista de surf em rede nacional. E estou aqui com a WSL Brasil para falar um pouquinho sobre o Finals 5. Bom, agora falando um pouquinho sobre a categoria masculina, né, e os 5 finalistas para a Trestles. Eu vou começar pelo quinto colocado, o australiano Jack Robinson, que teve uma estreia brilhante nesse ano de 2023, vencendo o Pipeline. Depois ele teve uma lesão, né, em Bells Beach, acabou perdendo a etapa de Margaret River, no Western Australia, onde inclusive é a casa do Jack Robinson. Então ele teve que se afastar para poder se recuperar da lesão, veio para o Brasil, se recuperou. Lembrando que o Jack tem um suporte muito grande do Brasil, ele é casado, né, com uma brasileira, o técnico também é brasileiro, então ele tem todo um suporte emocional e também nessa parte de estruturar a carreira dele, é toda no Brasil, e por isso acredito que ele tenha escolhido se recuperar no Brasil, e aí retornou e conseguiu vencer a etapa do Tahiti, que era exatamente o resultado que ele precisava para poder ir para o Finals 5, e numa final aí arrebatadora contra o Gabriel Medina. Acredito, assim, na minha opinião, foi a final mais eletrizante do ano, sem dúvida alguma, por estar valendo vaga no Finals, né, entre os dois, inclusive, quem ganhasse o que realmente valeria para ambos. E pelas ondas, e sem dúvida nenhuma, pelo duelo que eles vêm traçando aí desde quando os dois começaram a se enfrentar na elite do circuito mundial. Sempre quando eu vejo uma bateria entre Jack Robinson e Gabriel Medina, eu sei que vai ser uma bateria eletrizante, porque ambos têm um nível técnico altíssimo e também são muito bons competidores. E no Tahiti, Jack Robinson, ele se superou, porque ele pegou um Gabriel Medina brilhando o evento inteiro, naquele espírito mesmo que ele se coloca, quando você vê que nos olhos dele ele tá ali obstinado para vencer. E Jack Robinson seria o único que poderia parar. Gabriel parou, ele na final venceu e foi pro Finals. Tá aí, com a quinta vaga. Porém, na minha opinião, o Jack, eu posso dizer que, de repente, esse seja o ponto mais fraco do surf do Jack Robinson, na minha opinião. Ondas como Trestles não são ondas de consequência. O Jack Robinson, ele é um dos melhores surfistas do mundo, na minha opinião, em ondas de consequência. E em ondas como Trestles, eu acho que ele precisa realmente se superar para conseguir atingir o nível que se precisa para ser campeão mundial ali naquela onda específica de Trestles. Então ele tem no repertório dele carves muito bons, manobras de borda excelentes, ele tem de diversos tipos de aéreo no repertório dele também. Eu acho que ainda é o ponto mais fraco do Jack, esse tipo de condição, né? Ondas até 1 metro, sem muitas consequências, podemos que dizer. Mas, né, acredito que ele seja um surfista muito completo tecnicamente, muito preparado mentalmente. Então, acredito que essa preparação dele, que vai além da preparação física, uma preparação mental, possa levar ele mais longe, né, no Finals, mas não acredito que... não apostaria nele como campeão. Em quarto colocado, né, ficou o João Chianca, que teve, assim, um ano brilhante. Ele que iniciou no ano passado, né, em 2022, mas sofremos muito com o corte dele no ano passado, e isso mostrou que ele correu atrás, voltou mais maduro, voltou para a posição que ele realmente merecia, que é fazer parte da elite do circuito mundial. É um surfista muito talentoso, super jovem, e voltou com tudo, venceu etapa, teve presença ali nas finais, nas semifinais, principalmente em ondas de consequência, que a gente já sabe que o João Chianca a qualidade maior dele, é onde realmente ele se sobressai em relação aos outros surfistas da liga também. Ele é um surfista completo, porém, eu acredito que o ponto forte do João seja realmente ondas de consequência. E foi uma pena, inclusive, no Tahiti ele não ter conseguido avançar muito, porque isso poderia ter colocado ele até numa posição melhor no ranking,
terceiro lugar, pelo menos. Mas o João, eu acredito que por estar no Finals 5 já é uma conquista muito grande para a carreira dele, fazer parte, né, desses 5 surfistas seletos como os melhores do mundo. Assim, o ano dele inteiro fez com que ele conquistasse, né, essa vaga ali, principalmente nessas ondas com maiores consequências, onde ele é muito bom. E ele vem também aprimorando muito a parte técnica dele em competição. Eu acredito, meu pensamento é muito semelhante em relação a ambos os surfistas, tanto Jack Robinson quanto João Chianca. Eu acredito que eles sejam realmente melhores em ondas de consequência. Então, o Finals 5 para eles em Trestles, na onda ali de Trestles, é um desafio maior, onde eles vão ter que competir muito bem, colocar muito claramente as manobras de borda, com velocidade, força, fluidez e radicalidade, e também tentar esse approach de colocar muitos aéreos ali no repertório deles. A gente sabe que o João tem isso também no repertório, mas eu ainda acredito que seja um desafio maior para o João fazer uma boa estreia aí no Finals 5, podendo chegar a disputar uma final. Ele vai ter que realmente ser muito criativo e colocar manobras espetaculares aí no repertório dele em ondas medianas ali até 1 metro, né? E com paredes mais extensas, tendo que variar bastante o seu repertório e também bastante preparo físico e mental, porque a gente sabe que tudo isso acontece em um dia só. Então acho que para o João vai ser um desafio grande. Espero que ele consiga avançar algumas baterias para, quem sabe, duelar uma final, mas eu ainda acredito que o João Chianca em Trestles seja o ponto fraco dele. E aí a gente tem o Ethan Ewing como terceiro colocado, o Ethan que fez mais um ano brilhante, ganhou a tão sonhada etapa de Bells Beach, né? Uma etapa que para ele teve um peso emocional muito grande, já que sua mãe tinha sido campeã dessa etapa e ele conseguiu também vencer, que era algo que ele sonhava durante a carreira dele inteira, e realmente o surf do Ethan Ewing, na minha opinião, encaixa demais com a onda de Bells Beach, com Jeffreys Bay, e que também se encaixa bastante, na minha opinião, com a onda de Trestles. O Ethan é um surfista, um dos mais completos, na minha opinião, hoje, no circuito mundial. Ele tem um surf de borda um dos mais bonitos, mais plásticos e mais velozes do circuito mundial, na minha opinião. Ele tem manobras progressivas também, porque hoje a gente sabe que a progressividade faz parte desse novo contexto do surf, principalmente quando a gente tem um Finals 5 na onda de Trestles, que ela não é uma onda de consequência, ela é uma onda de alta performance. Então, quando a gente coloca em nível de comparação, o Ethan Ewing, eu acho que ele performa muito bem em ondas de consequência. Uma onda como Trestles pode vir a ser também um holofote para ele, que tem todas essas características no surf dele, né? Ele encaixa demais, que permitem ele explorar toda a extensão de uma parede aberta, que também tem uma seção de aéreos para ele poder finalizar, digamos assim, com um ingrediente a mais, né? Que seriam aéreos realmente com um grau de dificuldade maior. A gente vê o Ethan fazendo algumas variações de aéreo, mas não tanto quanto os brasileiros. Aí agora, o segundo colocado, o Griffin Colapinto, que é um surfista americano, né, um surfista californiano, que inclusive é local de Trestles, é onde ele treina, é onde ele está muito acostumado a surfar. Acho que vai ser um surfista que vai trazer um ingrediente a mais nesse Finals. Eu acho ele um dos únicos que realmente podem bater de frente com o Felipe Toledo. Então, ele estando nessa posição, né, já ali segundo colocado, ele já se poupa um pouco ali, então realmente vai pro tudo ou nada ali a partir de quem vier avançando para cair com ele ali na segunda colocação. Mas ele é um surfista que, assim, na minha opinião, ele é um dos melhores na onda de Trestles. Tem todo o conhecimento, né, da onda, já que ele foi criado surfando ali, é o quintal da casa dele.
Ele vai ter todo o suporte da torcida, ele vai contar com esse fator de conhecer mais do que os outros essa onda. E é um cara que, assim, ele tem todas as características que o Filipe tem, na minha opinião, nesse tipo de onda, né? Eu acho que o Griffin, ele se sobressai muito, principalmente nesse tipo de onda, como o Trestles. É uma onda que vai exigir dele, com certeza, ter uma variedade de manobras, utilizar as bordas. A gente sabe que Trestles pede isso, e com certeza variando, com velocidade e progressão. O Griffin, para mim, na minha opinião, ele tem um surf muito progressivo, ele tem um surf muito radical e ele tem manobras de borda muito boas. Então, num comparativo, esse ano do Finals 5, eu acho que o único que está ali no nível do Filipe Toledo é o Griffin Colapinto. Então, eu acredito que ele seja um adversário que vai dar muito trabalho. Pode ser que ele venha a disputar, né, essa grande final com o Filipe. E se isso acontecer, vai ser uma final eletrizante. Com certeza é o cara que pode bater de frente com o Filipe Toledo nessa condição de Trestles, é o Griffin Colapinto. Então eu acho que o Griffin, na segunda colocação, no Finals 5, em Trestles, ele é um adversário à altura do Filipe Toledo. Agora, falando do Filipinho, o primeiro colocado, teve um ano muito bom, teve vitória em Sunset, que a gente sabe que tem algumas ondas do circuito mundial e algumas condições que o Filipe, ele não se destaca tanto. Eu acho que a vitória dele em Sunset trouxe uma confiança a mais para ele nesse tipo de onda. Ele venceu em uma final, inclusive, contra o Griffin Colapinto, na qual ambos surfaram muito bem, e o Filipe conseguiu se sobressair em um mar grande, surfando com prancha grande, utilizando bastante manobras de borda, carvers muito amplos, então acho que isso trouxe uma confiança, de repente, a mais para o Filipe ao decorrer do ano. E chegando no Finals 5, nessa posição de primeiro colocado, ele já tem uma tremenda vantagem, digamos assim. E, na minha opinião, entre todos os outros, o Filipe Toledo é o que mais se encaixa com a onda de Trestles. Ele mora na Califórnia e também utiliza Trestles como o local diário de treinamento dele. Então, acredito que isso também faça com que ele bata de frente com o Griffin Colapinto nesse aspecto de ter se tornado um surfista local ali, já que ele mudou para a Califórnia há muitos anos, e utiliza Trestles para treinar a maior parte do tempo que ele fica na Califórnia. Então ele conhece muito bem a onda e ele sabe que essa onda combina muito com o estilo de surf do Filipe Toledo. Eu acredito que Jack Robinson, Ethan Ewing e João Chianca estar no Finals 5 em Trestles seja um desafio muito grande, porque o surf deles combina mais com ondas de consequência. E temos ali Griffin Colapinto e Filipe Toledo, que, na minha opinião, já é o oposto. O surf deles encaixa perfeitamente com a onda de Trestles, onda de alta performance, que eles vão precisar variar muito as manobras e também colocar no repertório aquelas manobras acrobáticas que a gente sabe que ambos têm, e é o que vai trazer o entretenimento maior aí para essa etapa. Então eu aposto já nessa final aí entre Filipe Toledo e Griffin Colapinto. São os dois que eu acredito que realmente se encaixem melhor naquela onda. E a minha torcida vai para o Filipe Toledo, obviamente. A quinta colocada, a jovem norte-americana Caitlin Simmers, que teve um ano de estreia brilhante, né? Ela venceu 2 etapas, fez final na última etapa do Tahiti, perdeu para Caroline Marks, mas assim, tinha uma expectativa muito grande em relação a Caitlin. Todo mundo que acompanha o surf sabe que ela é um fenômeno, sabe que ela é uma que todos apostam que possa vir a ser uma futura campeã mundial, mas muitos se perguntavam como ela iria performar em ondas de consequência. E eu acho que, assim, ela mostrou que não só tem talento, mas ela também tem muita vontade de evoluir nesse tipo de onda de consequência, porque hoje a gente pode dizer que seria uma pedra no sapato dela, mas Chopa, ela mostrou que não. Pipeline, Sunset, The Box, que não teve a categoria feminina, mas ela foi uma das únicas que surfou The Box. Então quem acompanha de verdade sabe o quanto ela é uma surfista completa.
e isso com 17 anos é algo que não é tão fácil assim, né? Você precisa adquirir conhecimento e isso só viajando muito, tendo muita bagagem, competindo muito. Então, não quero me delongar mais, só que eu sou extremamente fã da Caitlin Simmers. Ela que ganhou 2 etapas já no ano de estreia, ficou por uma etapa ali para se igualar a Carissa Moore, que foi campeã de 3 etapas no seu ano de estreia e até agora ninguém conseguiu atingir essa marca da Carissa, a Caitlin quase. E agora, fazendo parte do Finals 5, a Caitlin Simmers, se ela for campeã mundial no seu ano de estreia, ela se iguala a Stephanie Gilmore nesse feito. Entre homens e mulheres, a única surfista que conseguiu conquistar o título mundial na sua estreia foi a Stephanie Gilmore. Então a Caitlin Simmers tem essa oportunidade, fazendo parte do Finals 5, se ganhar seu primeiro título mundial com 17 anos no ano de estreia, vai se igualar a Stephanie Gilmore. E falando sobre as chances da Caitlin Simmers, eu aposto assim muitas fichas nela em relação ao talento e conhecimento que ela tem naquela onda. O surf dela, sem dúvida alguma, se encaixa perfeitamente ali, mas ela é muito jovem, então também não sei como ela vai lidar com a pressão de estar ali, né, realmente podendo ganhar o seu primeiro título mundial e em casa, com a torcida a seu favor, com a família acompanhando. Então, o quanto isso para ela pode ser um conforto e o quanto isso pode vir a deixá-la, de repente, um pouco mais nervosa, um pouco mais tensa, né, sob pressão. Mas a Caitlin, eu acredito que tem tudo para fazer essa final com a Carissa. Eu aposto as minhas fichas nela, mesmo ela tendo que galgar aí, já que ela tá na 5ª colocação, ela vai ter que realmente competir muitas baterias e aí a parte de treinamento físico, mental, tudo isso pode ser que venha, não queria dizer atrapalhar, né? Mas a gente não pode esquecer o quanto ela é uma surfista jovem. Então, se ela conseguir levar isso sem pressão, eu acredito que ela vai chegar na final e acredito que ela possa conquistar o título mundial dela sim. Aí a gente tem a Molly Picklum, né? Que tá na 4ª colocação, que teve um ano incrível também. O ano passado ela não teve um ano muito bom, mostrou também bastante maturidade depois que ela caiu do corte desde 2022 para esse ano, em 2023, chegou a vestir a lycra amarela, teve uma recuperação muito boa em relação ao que ela teve, né, de estreia no ano passado. É uma das melhores surfistas atuais, na minha opinião. Ela é muito boa em ondas de consequência também, a Molly Picklum, mas ela também é muito boa em manobras de borda, em manobras mais radicais. Ela tem aéreos no seu repertório também. É uma surfista que, se estiver inspirada, ela realmente pode trazer uma versatilidade grande para o surf feminino, porque ela tem manobras aéreas, ela tem manobras de borda muito boa, ela surfa com uma harmonia muito grande, linkando uma manobra na outra. Ela tem manobras muito fortes e eu acho que ela pode vir a avançar também algumas baterias e chegar ali para disputar essa bateria da grande final, apesar de eu achar que a Caitlin Simmers tem um pouco mais de chances por ela estar em casa e também o surf dela se enquadrar mais com a onda de Trestles do que a Molly Picklum. A Molly Picklum eu acho que é uma surfista que se enquadra mais em ondas de consequência. E as outras ondas, ela vai muito bem também, mas eu acho que não é o ponto alto da Molly Picklum. Eu acredito que o ponto alto da Molly seja surf em ondas de consequência. Aí, na 3ª colocação, a gente tem Caroline Marks. É uma surfista goof footer, na qual eu sou fã da Caroline. Ela me lembra muito, eu vejo uma semelhança grande da Caroline Marks com o Occhilupo, né, o Mark Occhilupo. Ela venceu El Salvador surfando de costas para a onda, né, surfando de backside, algo extremamente difícil, né? Caroline Marks, na verdade, também. Jeffreys Bay é uma onda muito difícil de se fazer isso, Snapper Rocks, Bells Beach, tem algumas ondas específicas que alguns surfistas goof footers no mundo chegaram a vencer, foram poucos. E por isso eu tô comparando a Caroline Marks com o Mark Occhilupo e também trazendo o fato dela ter ganho El Salvador surfando de costas para onda, surfando de backside. Isso realmente é super difícil e só uma surfista talentosíssima
no seu backside poderia alcançar uma vitória numa etapa de circuito mundial surfando de costas para onda. E a Caroline Marks foi lá e fez isso em El Salvador. Acredito que ela vai trazer um tempero a mais, sim, para a onda da Califórnia. Ela é da Flórida, mas ela se mudou para a Califórnia muito cedo e também é local da onda de Trestles. Ela se mudou para San Clemente pensando na evolução dela como surfista, já visando, né, esse caminho que ela queria trilhar no circuito mundial. E agora ela está numa posição muito boa, em terceira colocada ali no Finals 5, no quintal de casa. E é uma surfista que eu acredito que tem tudo para bater de frente e tentar sim o primeiro título mundial dela. Ela entrou no circuito mundial muito jovem, como ela já está há muito tempo, tem gente que acha que ela tem uma idade até a mais do que ela tem. A Caroline Marks é muito nova e ela está num ano muito bom. E eu acredito que se as esquerdas de Trestles estiverem predominantes, eu apostaria as minhas fichas na Caroline Marks, porque ela tem um surf muito forte, muito radical. As manobras de borda dela também são muito boas e ela tem no seu repertório manobras aéreas. Então eu acho que, dependendo de como tiver no dia do Finals, se as esquerdas estiverem boas, olha, eu acredito que a Caroline Marks possa vir a conquistar também o seu primeiro título mundial. A Tyler Wright já tem 2 títulos mundiais, então ela é uma surfista que faz parte desse spotlight, podemos dizer. Ela está sempre entre as melhores, ela está sempre disputando o título, mas de fato ainda não conquistou um título mundial nesse novo formato. E a Tyler também é uma surfista que eu aposto mais em ondas de consequência ou em ondas muito extensas também, como a gente tem, né, Jeffreys Bay, Bells Beach, algumas ondas de alta performance, mas que entram aí nesse aspecto de point breaks, né, point breaks de ondas muito longas. A Tyler, eu acho que se enquadra demais nesse tipo de onda. A onda de Trestles vai pedir que a Tyler, ela coloque um componente a mais hoje no surf dela, que é a progressão, a radicalidade. Ela tem manobras assim, mas acredito que ela se sobressaia mais em ondas de consequência, em ondas maiores, em ondas também que exijam demais da condição física. A Tyler, ela é muito bem preparada fisicamente e mentalmente também, mas eu acredito que para ela tentar disputar ali o seu terceiro título mundial nesse formato do Finals 5, ela vai ter que adicionar um elemento que hoje ela ainda não vem mostrando muito ao decorrer do ano, que são manobras de progressão, manobras progressivas e radicais. Carissa Moore venceu 3 etapas, né, nesse ano, o que colocou ela como primeira colocada nessa corrida para o grande dia das finais em Trestles. A gente sabe que o ano passado ela chegou nessa mesma posição, né? Ela chegou na primeira colocada e acabou perdendo para a 5ª colocada, que foi a Stephanie Gilmore. Eu acredito que a Carissa seja a favoritíssima a vencer em Trestles, por ser, na minha opinião, a melhor surfista da atualidade. Para mim, ainda não tem uma menina que se equipare a Carissa em gênero, número e grau. Eu acho que ela é a surfista mais completa do mundo em todas as esferas. Então, quando eu analiso o masculino e o feminino, a gente consegue ter surfistas um pouco mais equiparados, podemos que dizer, entre eles. No feminino, eu não vejo ainda uma surfista tão completa quanto a Carissa Moore. Temos uma Caitlin Simmer chegando, uma Molly Picklum, própria Caroline Marks, são da nova geração, mas ainda assim, comparando as 5 surfistas da categoria feminina, eu acho a Carissa Moore ainda muito melhor em termos técnicos em todos os tipos de onda. E quando a gente vai para uma onda como Trestles, que é uma onda de alta performance, nossa, é uma onda que a Carissa pode explorar demais
é a criatividade dela no surf e a forma única como ela faz as curvas dela. Então, acredito que seja uma onda que se encaixa muito com o surf da Carissa. A posição dela de estar em primeira colocada ali, só esperando, né, a sua adversária, pode vir a ser uma vantagem, sim, para ela, mas ela também tem essa memória de ter deixado escorregar esse título no ano passado. Então, dependendo de quem chegar para essa final com a Carissa, pode ser que dê uma desestabilizada, e um nome que pode vir a acontecer é uma Caitlin Simmers, que vem da mesma posição, né, de quinta colocada, como veio a Stephanie, e se vier avançando ali, ganhando força, bateria após bateria, pode ser que ela venha embalada, né, para essa final e vá pro tudo ou nada, porque realmente a Caitlin Simmers não tem nada a perder, só tem a ganhar, porque se vencer, né, e ir avançando e chegar na final, pode vir a ter o primeiro título mundial dela. Isso são só suposições. A única coisa que a gente tem certo aqui são esses posicionamentos no ranking. A Carissa, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, para mim, na minha opinião, ela é a melhor surfista da atualidade e tem uma grande chance de conquistar seu 6º título agora em Trestles em 2023. Eu acredito nisso. Galera, aproveito para convidar vocês a ficarem ligadinhos nas redes sociais da WSL e acompanhar o grande dia das finais em Trestles, na Califórnia. A janela começa 8 de setembro e vai até o dia 16, então vocês não podem perder. Fiquem ligados em todas as redes sociais da WSL e também ao vivo com a gente lá nos canais Sport TV. Chega mais e não perde, não, porque a gente tem muita chance de ter mais um título brasileiro aí na Califórnia.